18 dos médicos mais distintos de toda a Europa se amontoavam em uma clínica privada no bairro de Salamanca que custava mais do que a maioria das casas de Madrid. Seus jalecos brancos brilhavam sob as luzes do hospital. Os monitores cardíacos gritavam. Os ventiladores sibilavam. Um prêmio Nobel em imunologia pediátrica se limpava o suor da testa. E nenhum deles conseguia explicar o motivo. O bebê Alejandro Montoya, herdeiro de um império farmacêutico de 4 bilhões de euros, estava morrendo. E 50 mil euros por hora em experiência médica não podiam dizer a ninguém por quê. Lábios azuis. Dedos azuis. Uma erupção que se estendia pelo pequeno peito como uma acusação. Cada teste voltava sem conclusões. Cada tratamento falhava. Mas lá fora, trabalhando o turno noturno nos corredores de serviço, invisível como sempre, estava o pai de Miguel. Um pai solo que havia criado seu filho sozinho nesta clínica. Anos de trabalho invisível. Anos de sacrifício. Anos de ser ignorado. E esta noite, quando tentou avisá-los sobre o que seu filho havia visto, nem mesmo o deixariam falar. E através da janela da entrada de serviço, pressionando seu rosto contra o vidro, estava Miguel, 14 anos, o filho de seu pai. O rapaz havia herdado mais do que sangue. Havia herdado a dignidade silenciosa de seu pai. Sua capacidade de ver o que outros não viam. Agora Miguel olhava fixamente para uma planta no vaso do parapeito da janela, a que havia chegado 3 dias atrás, a que cada gênio naquela sala havia passado 17 vezes sem um segundo olhar. Miguel havia aprendido a caminhar sem fazer barulho aos 6 anos. Não era uma habilidade que alguém lhe havia ensinado. Era sobrevivência. Vivia em um quarto de serviço na cave da clínica. Um espaço emprestado. Nunca um lar. Quando você vive onde o luxo começava no primeiro andar e você terminava na cave, você aprende rapidamente que sua existência é tolerada, não bem-vinda. Você aprende a se mover como fumaça, a respirar como um segredo, a se tornar tão completamente esquecível que os ricos que vivem nos andares superiores nunca precisem se lembrar que você está vivo. Sua mãe, Carmen, havia trabalhado para a família Montoya durante 11 anos. Havia começado quando Miguel tinha 3 anos, limpando pisos enquanto mulheres grávidas em vestidos de grife a pisoteavam como se fosse móvel. Miguel cresceu em corredores onde o luxo começava e ele terminava. Seu pai fazia turnos duplos e voltava com as costas quebradas. Naquela clínica, gente como eles não era família, era serviço. Somos abençoados, lhe dizia sua mãe toda noite, sua voz morna de cansaço. O senhor Montoya nos deixa trabalhar aqui, nunca esqueça. Miguel nunca discutia, mas também nunca esquecia da forma como os filhos Montoya olhavam através dele, como se fosse feito de vidro. Nunca esqueceu o letreiro na entrada de serviço. O pessoal deve usar acesso traseiro. Presença visível proibida durante as horas da família. Miguel conhecia cada canto da clínica, não porque lhe fosse permitido explorar, mas porque havia passado toda a sua vida observando das margens, pela pequena janela de seu quarto na cave, atrás dos arbustos, quando se suponha que fosse a estação do metrô, nas sombras dos corredores de serviço, quando se esgueirava para trazer o almoço esquecido de sua mãe. Mapeava tudo em sua mente como outras crianças mapeavam videogames. Quais câmeras tinham pontos cegos? Quais portas ficavam destrancadas durante a mudança de turno? Quais guardas faziam pausas para fumar? Essas coisas o faziam sentir que tinha algum poder em um mundo que constantemente lhe dizia que não tinha nenhum. Mas 3 meses atrás, Maria Montoya deu à luz um bebê. Alejandro Manuel Montoya IV. O herdeiro. O príncipe. Algo se moveu no peito de Miguel. Começou a cronometrar suas caminhadas para a escola para passar pela janela da sala ao amanhecer, quando a enfermeira segurava Alejandro para que visse a luz sobre Madrid. Começou a rondar perto da entrada da cozinha quando sabia que o bebê seria levado para seu passeio vespertino pelos corredores. Começou a sentir algo que não podia nomear.
uma ternura estranha e dolorosa por esta pequena pessoa que tinha tudo o que Miguel nunca teria. Talvez porque Alejandro era inocente. Talvez porque Miguel entendesse, no fundo de seus ossos, que ele e Alejandro eram ambos prisioneiros de circunstâncias que não haviam escolhido. 2 meninos. 2 prisões. O mesmo edifício. Foi uma terça-feira à tarde quando Miguel viu a planta pela primeira vez. Caminhava de volta da escola pela rua de serviço. Uma van de entrega estava estacionada perto da entrada. O entregador carregava algo lindo, uma planta em vaso de cerca de 60 centímetros de altura, com folhas verde escuro que brilhavam com um brilho oleoso. Flores pálidas em forma de sino pendiam em cachos delicados, brancas com listras roxas como hematomas em porcelana. O vaso estava embrulhado em um elaborado arco dourado. O velho senhor Garcia, o chefe dos jardineiros, encontrou o entregador na porta. Miguel observava de trás dos arbustos enquanto as mãos curtidas de Garcia se estendiam para o vaso. Então, Miguel viu. Quando os dedos de Garcia tocaram as folhas, ficaram brilhantes. Amarelado. Pegajoso. Algo errado. Garcia notou. Franziu a testa para suas luvas, esfregando os dedos com uma expressão de perplexidade. Mas então, o entregador disse algo e Garcia riu. E o momento passou. Miguel estava nas sombras com uma estranha inquietação se enroscando em seu estômago. Seu pai também havia visto algo naquele dia. Enquanto limpava os corredores, havia notado a mesma entrega, a mesma forma cuidadosa como Garcia havia lidado com a planta. O pai de Miguel havia tentado, silenciosamente, respeitosamente, mencioná-lo a uma enfermeira que passava. Senhora, desculpe incomodá-la, mas aquela planta no quarto do bebê, viu o resíduo nas mãos do jardineiro. Talvez alguém devesse... A enfermeira o havia olhado através dele como se fosse vidro. Não agora. Não temos tempo para isto. E havia se afastado caminhando. Era isto que significava ser invisível nesta clínica. Nem mesmo seus avisos existiam. Ele conhecia aquela planta. Não exatamente de onde, mas algo sobre aquelas folhas, aquelas flores, aquele resíduo oleoso puxava uma memória enterrada profundamente. A voz de sua avó. Aqueles verões na Andaluzia antes de morrer. Ela lhe havia ensinado sobre plantas da forma como outras avós ensinavam sobre culinária. Havia-o levado pelo seu jardim na aldeia, apontando quais folhas podiam curar e quais podiam matar. A obra mais bela do diabo, costumava dizer, sempre está embrulhada em algo lindo. Você tem que aprender a ver além da beleza para o perigo que está lá. Miguel pensou em contar a seu pai. Seu pai o ouviria. Seu pai sempre o ouvia, mesmo quando estava exausto dos turnos noturnos, mesmo quando seus ombros doíam do trabalho invisível. Seu pai lhe havia ensinado a confiar em seus instintos, a nunca ignorar um aviso que se sentia verdadeiro em seus ossos. Mas seu pai estava trabalhando esta noite, limpando os corredores principais. E quando Miguel pudesse encontrá-lo, explicar esse sentimento estranho, o momento teria passado. E seu pai se preocuparia. Aquela preocupação constante que vinha com ser um pai solo trabalhando para pessoas que o viam como uma sombra. Pensou em ir procurar sua mãe. Pensou em contar a alguém, a qualquer um, que algo sobre aquela planta se sentia mal. Mas quem o ouviria? Era ninguém. O filho da criada. O rapaz das sombras. Não existia no mundo dos Montoya exceto como um incômodo a ser administrado. Então Miguel engoliu seus instintos, enterrou sua inquietude e caminhou de volta para a cave. 3 dias depois, perceberia que aquela decisão quase custou a vida a um bebê. As sirenes chegaram ao anoitecer. Miguel estava sentado à mesa de seu quarto fazendo lição de casa quando as ouviu. Distantes no início, depois mais altas, mais perto, mais urgentes. 3 ambulâncias vieram rasgando a rua pela via privada, seguidas de SUVs pretos e 2 helicópteros que desceram sobre o telhado como pássaros mecânicos de rapina. Sua mãe irrompeu pela porta da cave, seu rosto pálido e as mãos tremendo.
Algo está errado com o bebê. Algo muito errado. Estão chamando médicos de toda parte. Ela partiu antes que Miguel pudesse dizer uma palavra. Seu pai apareceu momentos depois, ainda em seu uniforme de serviço, seu rosto manchado de exaustão e pânico repentino. Havia deixado seu posto no momento em que percebeu para onde Miguel estava indo. Sem uma palavra, puxou Miguel perto, um raro momento de emoção visível. Fique aqui, disse seu pai tranquilamente. Mantenha-se perto da cave, não se aproxime da clínica principal, entende? Mas Miguel podia ver algo nos olhos de seu pai. Um conhecimento. Um reconhecimento de que seu filho havia herdado o dom de sua avó. A capacidade de ver o que outros não podiam. Pai, começou Miguel. A planta! Ah, sei que você está preocupado, filho, disse seu pai, apertando seu ombro. Posso ver em seu rosto. Mas algumas coisas não são da nossa conta. É assim que sobrevivemos aqui. Seu pai foi embora para ajudar, para ser invisível, para fazer seu trabalho. Miguel ficou na janela durante horas, observando a clínica brilhar com luzes, observando figuras em jalecos brancos correrem pelos corredores, observando sombras de caos, e profundamente em seu ventre, sob o medo, um pensamento continuava surgindo. A planta. A planta. A planta. Seu pai lhe havia ensinado a sobreviver sendo invisível. Sua avó lhe havia ensinado a agir quando importava. Esta noite, ele teria que escolher qual herança honrar. Miguel se aproximou mais do que deveria ter. Os equipamentos de segurança estavam muito distraídos pela emergência médica para patrulhar. Ele se esgueirou pelos corredores como um fantasma, se posicionando com uma linha clara de visão. O que viu gelou seu sangue. O bebê Alejandro estava no centro de um furacão médico, cercado por mais equipamento do que Miguel jamais havia visto. Os tubos se estendiam de seus braços. Os monitores rastreavam batidas que gaguejavam e vacilavam. Sua pele era azul acinzentada, coberta com uma erupção que se espalhava enquanto Miguel observava. Através da janela, Miguel podia ver os médicos discutindo. 18 cabeças, 18 títulos, 18 especialistas, e todos estavam perdidos. No canto, Ricardo Montoya estava quebrado. O bilionário que comandava conselhos estava agarrando a mão de sua esposa com desespero de punhos brancos. Maria Montoya não havia parado de chorar durante horas. Seu bebê estava morrendo. E todo o seu dinheiro não podia salvá-lo. E então os olhos de Miguel encontraram o parapeito da janela. A planta estava lá, flores brancas com listras roxas, pálida, linda, fora de lugar. Era invisível para eles, parte da decoração de fundo. Assim como Miguel, as lições de sua avó surgiram com dolorosa claridade. Está aqui, escutou sua voz. Flores brancas com listras roxas, isso é dedaleira, digitalis. Os médicos elegantes a conhecem como remédio para o coração, mas apenas em doses minúsculas. Os olhos nessas folhas? Glicosídeos cardíacos. Nem mesmo respirar o ar ao redor deles durante dias. Um pequeno coração de bebê não pode lidar com isto. O suficiente para reconhecer aquelas folhas. O suficiente para entender com crescente horror o que estava acontecendo com o bebê Alejandro. Os médicos estavam procurando algo dentro do bebê, escaneando sangue, sondando órgãos, procurando defeitos. Estavam procurando no lugar errado. O inimigo não estava dentro de Alejandro. Estava sentado a 3 pés do berço, embrulhado em um arco dourado, bonito como uma foto e letal como uma víbora. As horas passavam como animais feridos. Miguel se mantinha em sua posição, incapaz de sair, incapaz de desviar o olhar. Viu o Dr. Vargas chamar uma conferência, reunindo os outros 17 médicos. Não podia ouvir o que diziam, mas podia ler sua linguagem corporal, os meneios de cabeça, as mãos estendidas, a derrota assentando como cinzas. Estavam se preparando. Miguel viu um médico fazer um gesto em direção à porta, em direção à sala de operações. Iam abrir aquele bebê. Os monitores de Alejandro estavam ficando planos. Os médicos se apressavam.
gritando ordens, se preparando para a cirurgia de emergência que o mataria mais rápido. Miguel se levantou, saiu das sombras que o haviam ocultado toda a sua vida e começou a correr em direção à clínica. Miguel golpeou a entrada de serviço em alta velocidade. A porta estava destrancada. Ele irrompeu no caos da cozinha. Os cozinheiros estavam congelados. Miguel não parou. Conhecia este edifício. Cada corredor, cada atalho, cada escada traseira. Seus pés o levaram através da cozinha em direção à estreita escada de serviço que subia aos andares superiores. Ei, para agora mesmo! Briggs, o chefe de segurança. Seus passos pesados trovejavam atrás dele, mas Miguel era mais pequeno, mais rápido, desesperado. Subiu os degraus 3 de uma vez, seus velhos sapatos escorregando, a mão agarrando o corrimão tão forte que seus nós de dedos gritavam. 3º andar. Ala de pediatria. 2 guardas apareceram, grandes. Ambos. Se estenderam, bloqueando o corredor. Rapaz, você precisa parar agora mesmo. Miguel fingiu para a esquerda. O guarda mordeu. Miguel girou para a direita, agachando-se sob os braços do segundo guarda com um movimento que havia aprendido esquivando valentões na escola. Sentiu dedos roçarem seu casaco. Aquele velho casaco desgastado com o zíper quebrado, e então estava passado por eles, correndo pelo corredor em direção à porta. A porta estava fechada. Podia ouvir vozes do outro lado. Jargão médico urgente e sobreposto. Não bateu, não hesitou. Agarrou a maçaneta e abriu a porta com força suficiente para enviá-la contra a parede. Atrás dele, ofegante e apavorado, seu pai apareceu. Havia deixado seu posto no momento em que percebeu para onde Miguel estava indo. Tentou puxar seu filho para trás. Filho, por favor, essa gente nos vai esmagar, sussurrou seu pai, sua voz quebrando. Mas então viu a cor de Alejandro, a pele cinzenta, a erupção, o monitor ficando plano. E nem mesmo o pai permaneceu congelado, porque agora ele sabia. O silêncio seria um pecado. 18 cabeças se viraram para Miguel. 18 rostos registraram choque, depois confusão, depois indignação. A sala cheirava a antisséptico e medo e algo mais. Algo adocicado e levemente podre. A planta. Seu veneno estava no ar mesmo. O que demônios? Segurança, segurança. Quem é este rapaz? Mas os olhos de Miguel estavam fixos em uma única coisa. O berço. Alejandro. Seu pequeno peito mal se movendo. Sua pele cinzenta. Estava morrendo. Minutos agora, talvez menos. Ricardo Montoya avançou. Guardas, tirem este rapaz daqui. Os guardas já estavam em Miguel. Sentiu ser levantado de seus pés. A planta! Gritou Miguel. É digitalis. Está no ar. O bebê tem estado respirando-o durante dias. Minha avó me ensinou sobre plantas. É digitalis. É tóxico. Os olhos se aderem a tudo. Você tem que tirá-lo daqui. Algo dentro de Miguel se rompeu. Havia passado toda a sua vida sendo invisível, sendo silencioso. E para onde o havia levado? Aqui, sendo arrastado enquanto um bebê morria porque ninguém ouviria o filho da criada. Miguel ficou mole nos braços dos guardas. Seu agarre afrouxou. Então Miguel se contorceu. Deixou cair seu peso repentinamente. Seu cotovelo acertou um guarda no estômago. Se arrastou para frente em mãos e joelhos. Seu corpo se moveu antes que sua mente, tecendo entre médicos. Alguém agarrou seu tornozelo, se soltou chutando. A sala explodiu em caos. Mas Miguel tinha olhos apenas para o berço. O alcançou. Suas mãos fecharam ao redor do pequeno corpo de Alejandro. O levantou contra seu peito. A cabeça de Alejandro pousou no ombro de Miguel. Sua respiração era tão rasa. Baixe, meu filho! Gritou Ricardo. Mas Miguel já estava se movendo. Não em direção à porta. Os guardas a bloqueavam. Em direção ao banheiro adjacente. Conseguiu e fechou a porta, procurando desesperadamente pela fechadura enquanto os corpos se chocavam contra a madeira. A porta oscilou, mas aguentou. Miguel olhou ao redor desesperadamente. Balcões de mármore.
acessórios de ouro, um armário cheio de produtos de bebê de design. E lá no balcão, um pequeno frasco de pó de carvão ativado. A voz de sua avó ressoou em sua memória. O carvão extrai veneno do corpo. Se adere às toxinas, as leva para fora. A porta oscilou. A madeira se astilhou. Miguel agia sem pensar agora. Agarrou o pó de carvão com uma mão enquanto segurava Alejandro com a outra. Abriu a torneira. Água fria. Os olhos de Alejandro piscaram abertos, vítreos, mas vivos. Desculpe, sussurrou Miguel. Sinto muito. Isto vai se sentir estranho, mas prometo que estou tentando ajudá-lo. Misturou o carvão com água em sua palma. Inclinou a cabeça de Alejandro para trás delicadamente. Isto não vai salvá-lo sozinho, sussurrou desesperadamente. O carvão não é milagre. É desespero com um pouco de ciência, mas vai ganhar tempo. A porta explodiu para dentro. Mãos agarraram Miguel de todas as direções. Mãos ásperas que não se preocupavam em ser gentis. Não limpe sua boca! Gritou Miguel. O carvão precisa de tempo. Por favor! Mas ninguém estava ouvindo. Ricardo Montoya estava segurando seu filho. Os médicos se amontoavam ao redor. Maria Montoya soluçava. O que você lhe deu? Exigiu o Dr. Vargas, agarrando Miguel. Carvão ativado. Minha avó costumava... Sua avó? Você agrediu um bebê com base no conselho de sua avó? A planta! Disse Miguel. Por favor, teste a planta. É digitalis. Os olhos são glicósideos cardíacos. O bebê tem estado respirando-o durante dias. Ninguém se moveu. E então, sua cor está mudando. A doutora Serrano, sua voz particular de observação científica, cortou o caos como uma faca. O quê? Ricardo olhou para seu filho. Sua saturação de oxigênio está subindo. Sua frequência cardíaca está se estabilizando. Mas não é apenas do carvão. Algo mais mudou. Maria apontou para a janela. A planta se foi. O Dr. Vargas ficou pálido. A exposição ambiental. Os olhos não eram um sintoma. Eram a fonte. Miguel não podia ver Alejandro, mas podia ver os rostos dos médicos. Choque substituído por ceticismo. Confusão substituída por desprezo. 18 médicos de renome mundial perceberam que algo impossível estava acontecendo. Baixe-o, disse Ricardo tranquilamente. A pressão em Miguel se liberou. Ficou lá um momento, assustado. Então lentamente se empurrou para seus joelhos. Ricardo o estava olhando. Alejandro o estava olhando também. Seus olhos claros agora, focados. A planta? Disse Miguel. Por favor, teste a planta. O Dr. Vargas saiu. 2 minutos depois, Miguel o escutou gritar. Equipe de contaminação aqui. Todos os que tocaram aquela planta precisam lavar as mãos. Liguem para o Centro de Informação Toxicológica. Intoxicação por digitalis. Miguel fechou os olhos. Acabou. Alejandro ia viver. Horas depois, quando Ricardo Montoya procurou Miguel para agradecê-lo, encontrou seu filho de pé com o pai. Os olhos de Ricardo se encontraram com os do pai pela primeira vez, não como empregador e empregado, mas como um homem reconhecendo a coragem de outro homem. Você tentou nos avisar, disse Ricardo tranquilamente. Você também viu, e o ignoramos. Sinto muito. Sinto muito ter te feito invisível, por não ter te ouvido, por achar que seu aviso não importava. O pai de Miguel não disse nada, mas colocou sua mão no ombro de seu filho, e aquele toque dizia tudo. Orgulho, medo, amor, e o conhecimento de que seu filho havia feito o que nenhum deles podia fazer sozinho. 1 ano depois, Miguel estava de pé em frente a um edifício que levava o nome de sua avó. O centro de cura Miriam brilhava sob o sol de Madrid. Suas paredes de vidro refletiam os jardins ao seu redor, jardins que Miguel mesmo havia ajudado a desenhar, cheios de plantas medicinais que sua avó lhe havia ensinado a reconhecer. Lavanda para a ansiedade, camomila para o sono, equinácea para a imunidade. Em uma estufa cuidadosamente controlada, trancada, havia uma coleção de espécimes tóxicos usados para treinar médicos. Hoje era a grande inauguração. Miguel ajustou o colarinho de seu novo terno. Sua mãe apareceu ao seu lado,
Carmen se havia transformado. A tensão em seus ombros havia diminuído. As linhas de preocupação se haviam suavizado. Ela se parecia mais reta. Falava mais alto. Era a diretora de alcance comunitário. Um escritório com seu nome na porta. Uma voz em decisões que afetavam milhares. "Você está pronto?" perguntou. "Não sei", admitiu Miguel. "Há muita gente lá fora." Carmen sorriu. "Há muita gente lá fora por sua causa, bebê." Vieram ver o rapaz que salvou o filho de um bilionário com carvão de cozinha e a sabedoria de sua avó. Miguel subiu ao pódio com as mãos tremendo. "O nome de minha avó era Miriam. Ela nasceu sem água corrente. Nunca aprendeu a ler. Nunca foi à escola além da 4ª série. Por toda medida que o mundo usa para decidir quem importa, ela era ninguém. Mas salvou mais vidas do que a maioria dos médicos jamais salvarão. Ela costumava me dizer que nosso conhecimento era nossa herança. Não dinheiro. Não terra. Apenas o que ela colocou em minha cabeça. Por muito tempo, estive envergonhado. Queria escapar de onde eu vinha. Eu estava errado. Aquele conhecimento salvou a vida de um bebê quando 18 médicos com os melhores títulos do mundo não conseguiam descobrir o que estava errado. Isso não é apesar de meu passado. É por causa de meu passado." Enquanto Miguel falava, Maria liberou a mão de Alejandro. O bebê começou a caminhar em pernas instáveis. Alejandro navegou através de adultos e parou na borda do pódio. "No colo! Me pega!" Miguel desceu e levantou Alejandro. O bebê se aconchegou contra seu peito. "Mig", disse Alejandro. "Mig." A multidão explodiu. Miguel segurou o bebê perto, forte e constante e vivo. Este bebê que quase morreu em seus braços agora estava dizendo seu nome. Uma vida salva. Uma conexão feita. Uma ponte construída entre dois mundos que nunca foram destinados a se tocar. E Miguel pensou em sua avó em algum lugar além. "Obrigado, avó", pensou. "Mantive minha promessa. Usei o que você me ensinou quando importava e vou continuar usando todos os dias pelo resto de minha vida." Alejandro gorgolejou felizmente. Miguel riu. Uma risada real, livre, completamente desarmada. Não era mais o rapaz nas sombras. Era Miguel. Curador. Professor. Construtor de pontes. O neto de sua avó. E sua história estava apenas começando.